Lide, por que eu tomo remédio para depressão se o que eu sinto é dor? Eu sou a Lidiane, enfermeira, estudante de psicologia, e esse é o Fibro Sem Filtro. Hoje eu vou te explicar o segredo por trás dos antidepressivos e de medicações como a duloxetina e a pregabalina, muito utilizadas na fibromialgia. Segue, curte, compartilha, comenta, salva se fizer sentido para você e fica aqui comigo para não perder nenhum papo sem filtro sobre a fibro. No vídeo anterior, a gente conversou um pouquinho sobre o tipo de dor que é a dor da fibromialgia, a dor nociplástica. Essa é uma dor, né, que acontece não nos músculos, nem nas articulações, mas ela acontece diretamente no sistema nervoso, no nosso cérebro, né? Então, mas se nós estamos falando sobre dor, por que antidepressivos? Vamos entender isso então. Imagina que o seu cérebro é uma cidade cheia de bairros. Nós temos o bairro do humor e o bairro da dor, entre outros, né? E as mensagens são entregues nesses bairros por carteiros. Esses carteiros ou mensageiros são os neurotransmissores. Cada carteiro entrega um tipo de carta nesses bairros. Nós vamos destacar três cartas, né? A carta da alegria, que entrega ao carteiro serotonina. Essa carta, ela faz a gente sentir felicidade, calma, satisfação. Tem a segunda carta, que é a carta da energia. Quem entrega essa carta é o carteiro noradrenalina. Essa carta nos dá foco, atenção e disposição. E a terceira carta, a carta da dor. Quem entrega são carteiros como o carteiro glutamato e o carteiro substância P. Essa carta traz uma mensagem de alerta, de perigo, de dor. E o que acontece na depressão e na ansiedade lá no bairro do humor? Nesses casos, o carteiro da alegria, que é a serotonina, e o da energia, que é a noradrenalina, eles estão de folga. E as cartas deles não estão sendo entregues. Elas vão se perdendo no caminho. E qual o resultado disso? Uma baixa no humor, tristeza, falta de ânimo para a vida. E na fibromialgia, lá no bairro da dor, qual é o problema? Já no bairro da dor, os carteiros da dor, eles estão trabalhando em turno dobrado. Eles não falam, eles gritam mensagem de alerta o tempo todo e sem parar. E ainda para piorar, nesse bairro, os carteiros do alívio, que a gente comentou, né, da alegria e da energia, que é a serotonina e a noradrenalina, elas não conseguem frear as cartas de dor que estão sendo entregues, porque, na verdade, esses carteiros estão extremamente cansados. Eles não conseguem fechar os portões por onde os carteiros da dor estão entrando. Mas e aí, o que acontece? Aí entra a medicação. A medicação funciona como um supervisor de carteiros. Ela impede que os carteiros da alegria, serotonina, né, e da energia, noradrenalina, voltem para a central de distribuição antes da hora ou cedo demais. E quais são as ações disso, né? O humor, ele aumenta. Isso faz com que as cartas da alegria fiquem circulando por mais tempo, melhorando justamente esse humor, o ânimo e a ansiedade. Já na dor, essas cartas, né, impedem que as cartas de dor sejam entregues com tanta intensidade. Essa ação seria a ação da duloxetina, que é um antidepressivo. Já a pregabalina e medicações similares agem de uma outra forma. Ela funciona como um calmante de carteiros.
ela entra no bairro da dor e diz para os carteiros que estão trabalhando, desesperados, ela fala, calma, não precisa gritar tanto. E assim ela diminui a entrega das cartas de dor. Dessa forma, a gente pode entender de uma forma lúdica, né? Então, que os antidepressivos prescritos para fibromialgia, elas não são exatamente porque nós temos depressão. Apesar de que a depressão acontece com frequência na fibromialgia, né? Mas não é o motivo principal das medicações. Os antidepressivos, eles conseguem atuar diretamente nas áreas ou nos bairros de dor e diminuir o estímulo doloroso justamente no sistema nervoso, que é o centro da dor na fibromialgia, na dor nociplástica. Por isso os médicos, eles indicam essas medicações, como por exemplo, né, os antidepressivos. E outras medicações psiquiátricas, que também agem diretamente no sistema nervoso. E você, já deixou de tomar alguma medicação por medo de ser remédio para a cabeça? Me conta aqui, vamos quebrar esse tabu juntos no Fibro Sem Filtro? Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!